motivos de por que melhorar essa proximidade na educação online pode favorecer o seu trabalho na educação à distância. Um deles, pessoal, que eu posso destacar aqui, que eu acho bastante relevante, é justamente essa que eu acabei de situar vocês, que é diminuir a sensação psicológica de isolamento social. Bom, quando a gente começa a fazer um trabalho de educação online orientado à proximidade, a gente começa a buscar entender quais os fatores, dentro dos aspectos que eu vou apresentar a vocês, que podem fazer com que o meu aluno se sinta sozinho, se sinta isolado. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais acessa redes sociais no mundo. Facebook nos adora, Instagram nos adora, justamente porque nós queremos ter a sensação de que estamos próximos das outras pessoas, mesmo à distância. A quantidade de pessoas, empresas que baixaram nessas últimas semanas ferramentas como o Zoom, ferramentas de webconferência de uma forma geral, e tem feito muitas vezes reuniões em família. Eu pelo menos tenho vivenciado isso aqui na minha residência, onde às vezes mais de 10 pessoas participam ao mesmo tempo de uma sessão, mas justamente porque nós queremos sair daquela sensação de isolamento social. É algo nato do brasileiro, tá? Então, diminuir essa sensação psicológica pelo trabalho que eu realizei na dissertação de mestrado é um dos aspectos também que afere e traz o senso de pertencimento para o aluno e também o senso de que a qualidade daquele conteúdo está mais adequado, tá? A gente entramos no segundo tópico, que é aumentar a sensação de pertencimento no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Bom, quando a gente fala sobre essa questão de aumentar a sensação de pertencimento, e aí eu quero situar novamente, quando falamos de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, ou LMS, para as pessoas da área de educação corporativa que não estão habituados, vale a pena a gente citar que o ambiente virtual de ensino e aprendizagem ele deve prezar pela usabilidade, por um design que tenha e permita um fácil acesso pelo aluno, e tudo isso desenhado graficamente também, né? A partir de uma direção de arte que converse com o aluno. Se eu vou fazer, como eu fiz recentemente, um trabalho destinado ao ambiente virtual de aprendizagem para as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão, por exemplo, carecendo e passando por necessidades, como a gente sabe, nas favelas e nas periferias, eu tenho que ter um ambiente de aprendizagem que dialogue com essa linguagem das pessoas. As fotos, elas também têm que transmitir isso. Por quê? Porque senão eu começo também a gerar distanciamento. Então, a sensação de pertencimento, ela também está aí. Em observarmos os aspectos que nós temos que eleger para desenhar graficamente um ambiente virtual de aprendizagem para aproximar, ok? A gente já vai falar com mais detalhes aí. Melhorar os critérios de decisão da equipe de gestora da educação online. Bom, muitas vezes, quando entendam por equipe gestora da educação online, uma equipe ou uma pessoa, seja no núcleo de educação à distância de uma escola, seja também no RH, que lida com a parte de treinamento e desenvolvimento, existem critérios para que eles tomem a melhor decisão para escolher quais tecnologias querem trabalhar, qual é a proposta pedagógica que se deseja trabalhar, quais são os elementos multimídia, quais são as metodologias que melhor serão aplicadas dentro de uma teoria educacional. Então, quando a gente começa a perceber nessa questão da proximidade e olhar por esse sentido, a gente também acaba se voltando para essas teorias educacionais, que muitas vezes são menosprezadas por pessoas que não observam esse modelo ou não querem observar que o ambiente de aprendizagem, o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, ele tem que ser direcionado ao quê? A oferecer a possibilidade de cursos estruturados, mas também oferecer a possibilidade de diálogo, ou seja, de situações onde o aluno possa interagir entre eles e também
com o conteúdo e, por que não, o seu tutor, professor, tá? Melhorar a fluência digital e técnicas pedagógicas do mediador. Esse é um ponto que eu considero essencial, justamente para muitas pessoas que estão entrando agora para esse mundo do universo da educação online. E o que isso se refere? Se refere a compreendermos com melhor maestria como utilizar as ferramentas digitais que estão à nossa disposição, isso para a oferta de cursos de educação online, e técnicas pedagógicas, ou seja, como utilizar da melhor forma um fórum, um chat, um webinar, numa sequência didática correta. Se eu consigo fazer isso da melhor forma, compreender esses pormenores, eu também vou conseguir quebrar ruídos na comunicação que eu vou ter ali com o meu interlocutor. Então esse é um ponto muito importante para aqueles que são professores e serão, nesse ambiente online, mediadores, ok? Melhorar o letramento digital dos estudantes. Isso também é muito importante, por quê, pessoal? Hoje, entendam quando eu falo estudantes, e eu estou falando aqui, entendo, com pessoas que estão nos 3 segmentos que eu já falei anteriormente, nós temos alunos que estão bastante habituados, que são os nativos digitais, com as tecnologias. Você entregou para uma criança hoje de 4 anos, eu tenho pelo menos um sobrinho que agora tem 6, que ele é fluente em tablets e games, em tudo mais, e que você entregar nas mãos dele, ele vai conseguir rapidamente saber o processo de usabilidade e vai conseguir chegar no resultado que ele deseja. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: entender quem são os nossos nativos digitais e as perspectivas que eles esperam do mediador, do professor. Ele espera desse mediador uma maior fluência digital, sem o qual ele vai perder o interesse. Muitos desses alunos, olha que interessante, pessoal, para quem tem filhos aí, tá me assistindo, tem uma plataforma chamada Twitch. E essa plataforma chamada Twitch, ela permite que os próprios, esses alunos, que são jogadores também nos games, né? Fortnite é um dos grandes exemplos de maior sucesso no momento. Ele permite que você faça a transmissão de lives para os seus amigos. Então, hoje, os alunos estão nesse nível. Eles não são mais consumidores apenas de conteúdo, eles são produtores de conteúdo. Então, se o professor também não for um produtor de conteúdo, tão eficiente quanto os estudantes já estão sendo, fica difícil. Fica difícil ele gerar essa empatia, tá? Bom, outro ponto que é importante é de melhorar o nível de interatividade dos cursos online multimídia. Esse é um outro aspecto que eu vou já citar ali na frente, né? Eu acho que eu estou fazendo alguns suspenses aí com vocês, mas que vale a pena a gente citar, que o conteúdo, quanto mais ele trabalhar a interatividade, não só tecnológica, entenda-se, não só por meio dos cliques, do abre aqui, responda esse exercício e por aí vai, mas em todo o seu design, em toda a sua usabilidade, em todos os momentos também do aluno. E quando eu falo todos os momentos, são os momentos, e tem uma obra da Lúcia Santaella que eu acho fantástico, que ela fala das linguagens líquidas. E essas linguagens líquidas são o quê? Você está no ônibus, você está no metrô, você tem esses micromomentos. E para trabalhar micromomentos, nada melhor do que microlearnings. Então, como eu posso trabalhar da melhor forma esses microlearnings para ofertar nos micromomentos, no qual a Lúcia Santaella fez esse trabalho extraordinário, informando que hoje as linguagens elas têm que ser adaptáveis aos diversos ambientes onde nós estamos ou estaremos, tá? Temos também, pessoal, um dos outros motivos que eu considero importante é o quê? Identificar quando e como nós podemos aumentar ou diminuir a autonomia do aluno. Eu acabei de falar para os senhores o seguinte, falei que o aluno hoje, ele não é mais só consumidor. Existe até um termo que eu peço para os senhores anotarem, que eu acho bem interessante, que é o pró-consumidor. Tá? Um livro do Henry Jenks, que fala sobre essa convergência dos diversos elementos da cultura que a gente tem hoje e dos vários fenômenos de tecnologia, ele fala muito disso, né? Sobre o quanto o aluno hoje, ele também é produtor, ele quer desenvolver, ele quer ter feedback daquilo que ele produz, né? Então, hoje,
a gente atribuir a ele um trabalho que ainda execute muitas vezes a passividade que ocorre em aulas expositivas, muitas vezes já não é o meio pelo qual a gente consegue trazer a proximidade, trazer o engajamento, tá? Então a gente tem que levar situações onde ele produza e se sinta realmente desafiado, tá? E desafiado, não entenda apenas como o que a gente está vendo hoje no mercado, apenas no sentido da questão da gamificação. Ele precisa produzir algo que tenha significado. Esse é um ponto bastante importante, tá? Se ele percebe que ele tem autonomia, que é o ponto que eu estou colocando aqui, e para ter autonomia, olhe mais um ponto importante, ele precisa ter o que a gente viu lá, do letramento digital, essa fluência digital, então a gente vai conseguir perceber quando a gente pode, quanto a gente pode ou não aumentar a autonomia para que ele estude e seja melhor produtor de conteúdo, e o professor, como aí um facilitador, consiga indicar por meio de uma curadoria inteligente de conteúdo, uma vez que a internet está aí com diversos conteúdos para serem aproveitados, cabe ao professor nesse momento fazer as melhores escolhas e as melhores indicações, ok? Eu posso dizer com toda segurança, nesse período de quarentena, a quantidade de cursos online que eu recebi gratuitamente, que estão me ofertando para que eu aproveite e tudo mais, é incrível, é fabulosa, né? Mas vale entender também se as pessoas estão preparadas para serem alunos online, né? Então esse é um ponto aí que a gente leva para essa nossa discussão também, tá? Aplicar com melhor intencionalidade pedagógica os recursos do ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Esse é um ponto bem interessante e eu vou explicar por quê. Num ambiente virtual de ensino-aprendizagem, seja ele, e aí eu vou dar alguns exemplos para os senhores, que nós temos tanto os ambientes de virtuais de ensino-aprendizagem open source, aqueles que são livres, como o Moodle, que é um dos mais conhecidos e um dos mais utilizados no mundo. Temos também hoje ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, como por exemplo, e eu tive a oportunidade recente de fazer uma implementação do Google Classroom. O Google Classroom ele oferece diversas ferramentas interessantes para a concepção e o desenvolvimento de uma transposição da escola, não estou falando mais nem de um curso, mas de uma escola e das suas respectivas salas, né, para o ambiente online. Ou seja, entender, primeiro, o que cada ambiente virtual de ensino-aprendizagem procura oferecer e qual que é a teoria educacional que está por trás daquele ambiente. Por exemplo, se ele é um ambiente que tem uma perspectiva mais behaviorista, mais comportamentalista, ele vai prezar por uma apresentação mais estruturada dos conteúdos e menos diálogo. Então, tendo essa intencionalidade pedagógica, não, eu quero trabalhar com mais diálogo com os meus alunos, eu quero fazer com que eles dialoguem, por aí vai. Então você consegue também tomar as melhores escolhas entre os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem que você quer adquirir ou que você deseja utilizar da melhor forma, tá? Temos também, pessoal, o que eu já falei anteriormente, que foi um dos resultados apresentados pela minha dissertação de mestrado em 2013, que foi o aumento da percepção de satisfação no programa de educação online, uma vez que o professor cria mecanismos para se aproximar mais do aluno, né? Então esse é um dos pontos aí que eu considero pertinentes. E por fim, uma palavra que eu utilizei bastante aqui nesse slide é a questão do aumentar o engajamento dos estudantes para concluir o curso, ou seja, diminuir a evasão escolar. Então esse é um dos pontos muito importantes aí que nós temos de motivos para melhorar a questão da proximidade na educação à distância.